aumentando, porque daí se tiver realizar exercício do Enem e rever habilidades anteriores, aquelas que mencionei que estavam em amarelo. Então, se eu pegar aqui e colocar em amarelo, ó, é aquelas lá de trás, beleza? Então, vamos começar o seguinte, eu vou dar 3 minutos para vocês realizarem. Não precisa colocar no chat, não precisa nada. Daqui 3 minutos eu passo a alternativa para vocês e explico para vocês o porquê da alternativa, tá ok? Podemos fazer assim? Se tiver alguma objeção, vocês relatem aí no chat. Bom, pessoal, deu tempo, tá? São exercícios do Enem, só tem o de 2014 aqui por meio, que está lá no final, tá? Ô, Times, é que você chegou depois, né, na hora da realização do exercício. Então, vamos lá, ó. A tecnologia da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é utilizada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagens aéreas, carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias. É constituído por 3 componentes: microprocessador de silício, bobina de metal, feita de cobre ou alumínio, que é enrolada num padrão circular, e um capsular, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença do campo radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância da leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência do rádio emitido pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo, pessoal, campo elétrico agita elétrons, lembra? Não tem nada de agitar elétrons. O campo elétrico não agita elétrons, tá? Que agita teria a ver com temperatura. Na letra B,
Campo magnético da onda de rádio induz corrente elétrica? Opa, é ele. Por quê? Lembra que eu comentava nas aulas? Todo campo magnético induz a corrente elétrica ou a corrente elétrica gera campo magnético? Pois bem, você vê que uma citação só de uma das aulas apareceu aqui no Enem 2018, tá? Magnético, ó, campo, vamos esgotar os outros. Magnético diminui a ressonância? Não, não tem nada a ver com ressonância. O campo elétrico de rádio cria uma tensão na bobina? Não, o campo elétrico geraria um campo magnético. O campo magnético da onda de rádio aquece o fio? Também não, tá? Deixa eu admitir a galera aqui. Então vamos lá, pessoal. Para o 2, vocês viram que prestando só atenção na aula, daria certo. Agora aqui um exercício de 2, vamos lá, 3 minutinhos, tem a ver mais com o primeiro ano e o segundo ao mesmo tempo, que eu pus aí realmente para rever os anos anteriores. Bom, galera, vamos lá. Tem o tempinho mais ou menos dos 3 minutos que eu comento com vocês. Ele fala aqui do sonorizador, um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando a passagem de um veículo sobre ele, alertando uma situação atípica à frente, ou seja, qualquer problema que possa acontecer à frente, como obra, pedágio, travessia de pedestres. Ao passar sobre sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo com velocidade de 108 km por hora. A primeira coisa tem que transformar em metro por segundo, que é dividindo por
3,6, ou seja, 30 metros por segundo. Sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 metros. Opa, se eu estou falando de onda sonora e estou envolvendo uma distância, eu estou envolvendo um comprimento de onda. E o comprimento de onda tem um símbolo peculiar que é o lambda. Vamos ver se eu achei. O lambda, tá? 8 centímetros. Não ficou o lambda do jeito que é. Mas vai, não vou... A primeira etapa é passar ele para metros dividindo por 100. Ou seja, 0,08 metros. Aí eu vou ter velocidade é igual... Deixa eu ver se ele vai aparecer o símbolo. Comprimento de onda vezes frequência. Tá? Aqui acho que é o lambda maiúsculo, tá? Que ele puxou ali em cima. A velocidade é igual a 30, comprimento de onda 0,08 metros vezes frequência. Então, a frequência vai ser igual 0,08 vai dividindo. Pessoal, se for o caso, passa duas casas, cada um ficando 3.000 dividido por 8, ou seja, 375 Hz. Ou seja, que seria a alternativa C. Ok? Então, ó, matéria lá do segundo ano, tá? Envolvendo com o primeiro para recordar um pouquinho vocês. Então, vamos lá. Agora, o terceiro aqui, do Enem 2018 também. Vai lá, 3 minutinhos. Bom, vamos lá, pessoal. Então tá lá, ó. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada força potente. Então, onde você exerce a força em qualquer um deles lá que faz movimento em curva, é a força potente. De um dado ponto da barra para superar ou equilibrar a segunda força, chamada resistente. Ou seja, quando você vai usar o abridor, a resistência está na parte da tampa, tá? E a força potente, onde nós exercemos a força para movimentar em curva. Tá? Por causa das diferentes distâncias entre o momento, os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos.
em qual dos objetos a força potente, a força que você vai exercer, é maior que a resistente, tá? Só vou recordar que momento de força é força vezes braço de endireitamento. São inversamente proporcionais. Então, se eu tiver maior força, quer dizer que eu tenho menor distância. Então, quer dizer, a força potente para ser maior significa que a distância que você está exercendo em relação ao eixo de rotação é maior, aliás, desculpa, é menor do que a ação na força resistente. Então, eu começo aqui, ó. Você vai exercer força na ponta do alicate aqui. Tem uma distância que é maior na ação do que você vai querer arrancar ou prender lá do outro lado. Então, ele já não é. O carrinho de mão, o eixo de rotação é na roda. Você coloca os pesos aqui e vai exercer a força lá do lado oposto. Ou seja, também não é. O quebra-nós, o eixo de rotação está aqui. Você vai exercer força lá nas pontas, onde você vai colocar o nós aqui, que está numa distância menor. O abridor de garrafa, a distância do eixo de rotação é bem pequenininha. E o braço que você está usando é muito maior. Então, esses 4 casos você quer ampliar a sua força. Tá? Agora, na pinça é o contrário, você quer reduzir a força. Pensou usar um alicate para arrancar uma sobrancelha, por exemplo? Tá? Você tem o eixo de rotação aqui à direita, a distância que você vai exercer é mais ou menos por aqui, e a ação está numa distância maior. Então, quer dizer, distâncias menores, que é onde você vai exercer a sua força, vai ter distâncias menores, forças maiores. Pô, galera, não sei se vocês lembram que eu fico brincando com relação a fechar e abrir a porta de uma sala de aula algumas vezes, né? Que você pode sacanear numa boa, né? Alguns pedem para ele exercer força no meio da porta, que é uma distância menor, em relação ao eixo de rotação. Você vai na extremidade, você acaba ampliando a sua força. Então, no caso aqui, seria a letra A. Então, vamos lá. Quarto exercício agora. Ó. Opa, vamos rever coisa de resistores agora. Vamos lá, pessoal. É um exercício de associação de resistores, tá? Então, uma das habilidades que a gente viu dentro do ano. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os seus comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela, um campo elétrico.
tá? Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formando basicamente duas camadas de material condutor transparentes que não se encostam, até que se alguém as pressione, que é o dedinho aqui do lado esquerdo. Modificando a resistência total do circuito como o ponto onde ocorre o toque, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas A e B. Representa os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Ou você toca o ponto A ou toca o ponto B, nesse caso aqui. Qual a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha no circuito A? Então, ele toca, ele fecha aqui, ó, onde está o cursor. Tá? E aí tem o seguinte, se fecha aqui, ó, esses dois carinhas aqui ficam em paralelo. Se eles ficam em paralelo com o mesmo valor, a resistência equivalente fica o valor pela quantidade, ou seja, 4 dividido por 2, por 2, que é igual a 2 kΩ. Tá? 2 kΩ. Só que aí, esse 2 aqui gerado vai estar em série com esse de 4 aqui, ó. Então, você vai fechar o circuito, a carga elétrica vai sair, passa uma parte aqui, passa uma aqui, retorna para depois passar aqui e fechar o circuito. Então, a resistência total fica aqueles 4 do primeiro mais os 2 dessa equivalência em paralelo. Então, você tem um circuito misto, muito bacaninha, porque você tem as duas associações juntas, que é o valor pela quantidade aqui, que vai dar 2, e depois a associação em série com esse de 4 aqui, formando uma resistência de 6 kΩ, que é a letra C. Vocês viram? Tranquilo, gente. Quem treinou a associação de resistores, é um exercício tranquilo de se fazer. Agora, esse exercício 5, se eu não me engano, a gente fez em aula, mas vamos lá retornar para ele. Tá? 3 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Alguns peixes, como o poraquê em via elétrica na Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente elétrica de 2 amperes. Opa, e igual a 2 amperes. Tá?
e uma voltagem de 600 volts. Então, 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada dos equipamentos elétricos. Então, tem os equipamentos e as suas potências. O equipamento tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo, por qual? Pessoal, aqui teria que lembrar lá da potência igual a DDP vezes a corrente elétrica. A potência vai ser igual a 600 vezes a corrente elétrica, que é 2, ou seja, 1.200 watts. 1.200 watts, churrasqueira elétrica. Então, você vai ter aí a churrasqueira elétrica como sendo a alternativa. Galera, como eu disse para vocês, Enem tem que ter um pouquinho de paciência, ler o exercício, que às vezes as resoluções não são tão longas, tá? E outra coisa, não é que vocês precisam lembrar de tudo, e sim lembrar mais dos seus concorrentes, infelizmente, tá? Agora aqui, vai 3 minutinhos aqui para a gente lembrar das frequências do espectro eletromagnético. Vamos lá, galera, para dar tempo de fazer o sétimo, porque esse é bem tranquilo. Aquele que prestou atenção na aula, aquele que sabe do espectro, mata isso na primeira, ó, porque a figura apresenta um prisma constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente em relação à frequência de luz que nele incide. O feixe luminoso composto pela luz vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na B, e após ser refletido pelo espelho, incide num filme fotográfico colorido, revelando uns 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, tá? Ele quer essa sequência. Constatam-se as seguintes cores. A cor que desvia menos é o vermelho, então de baixo aqui é o vermelho. Se você já saber que esse aqui, ó, é o caminho do vermelho, você já vai matar a questão, tá? Porque vai ser vermelho, verde e azul. Ou na sequência aqui, se você pega o que mais desvia é o violeta. Tá? Então, na sequência que seria da direita para a esquerda. Então, vermelho, verde e azul. Morreu o exercício. Tá? Cuidado que vai aparecer exercícios tranquilos.
esse já é um pouco apimentado. Eu peguei um de 2014 que envolve energia elétrica, até para fazer um pouquinho mais. Por isso que eu fui um pouquinho mais rápido ali com relação ao exercício anterior. Pessoal, estou com 2 minutos e 30. Eu sei que eu estou reduzindo um pouco o tempo de vocês, mas senão depois eu não consigo fazer certinho. É o seguinte, ele fala de uma cidade, tá? Que entre o produto e o consumo, a tarifa em kWh, adicionada a COSIPA, que é a contribuição de iluminação pública, né, na rua, é dada pela expressão valor em kWh e o consumo vezes consumo. Ó. Então ele está até mostrando aqui a formulinha, tá? Ó, que é a potência vezes o consumo. O valor da COSIPA é o seguinte, cada faixa ela te cobra um valor. Supondo que tem uma casa que está 150 kWh, tá? Que custa 50 centavos. 150 está nessa última faixa aqui, 4,50. Então, o custo dela vai ser os 150 kWh vezes meio mais os 4,50. Então, o custo em reais para essa pessoa vai ficar aí da ordem de R$ 79,50. Tá? 75 do custo normal mais os 4,5. Só que o objetivo dela é reduzir 10%. O que é reduzir 10%? Significa que ela quer pagar 90% daquilo, que, ao meu entender, é 0,9. Aí você pega custo de 0,9 vezes os 79,5 vai dar aí R$ 71,55. Aí o que precisa ser feito? Quanto a pessoa quer o custo vezes, aliás, quanto ela quer de potência vezes meio, tá? Mais 3, porque ela vai reduzir a faixa aqui em cima. E aí vai ser igual a R$ 71,55. Tá? Pessoal, uma função matemática, então 0,5p igual a 71,55 menos 3 a 68,55. Então, ela vai ter que pagar os 68,55 dividido por meio. Que para sacanear, né, dá 137,10,